Fala feras! Pavani responde Gespôncio. Tudo bem com vocês? Porra, eu tava longe porque fora e dando treinamento e pô, é difícil priorizar. Eu tenho 3 vídeos pendentes aqui para gravar, então vai ter dia que eu vou sair 2 vídeos, tá? Para mim recuperar aqui a nossa produção de vídeos, tá certo? Então não acredita que nós vamos parar não vamos parar não. Tem vídeo pra caramba pra gente gravar, mas eu quero que você vá se acostumando aí, porque às vezes a gente não consegue gravar. Eu tava fora, então uma chuva desgraçada, então eu não consegui gravar. Mas vamos lá. Hoje eu queria falar do seguinte: Pavani responde Gespôncio, e o tema é tema punk. A reunião que vale é a reunião que começa depois de terminada a reunião. Eu vou repetir. A reunião que tem valido, pelo que eu tenho observado, a gente presta serviço de consultoria para ajudar as organizações a organizar a análise crítica que ela faz dos seus processos, dos seus indicadores, de uma maneira sustentada, né? As reuniões que eu vejo são reuniões improdutivas, absolutamente enfadonhas. É muito ruim assistir o que eu tenho assistido nas empresas. Todas elas, sem exceção. As reuniões de análise crítica são sofríveis. Se discutem coisas sem foco, os indicadores são ruins, a preparação das pessoas para com as reuniões são ruins, e a reunião mesmo começa quando ela termina. Todo mundo falou uma série de coisas nas reuniões. Aí termina a reunião, beleza. Alguns fazem atas, alguma coisa assim. Até. Mas aí quando termina, cada um vai para um ponto e aí começam os papos laterais. E aí, o que você achou quando o cara falou aquilo? Ah, um absurdo. Como pode falar um negócio desse? É aí que começa a reunião. Impressionante como isso é uma regra. Eu faço há 30 anos esse trabalho de ajudar as organizações a fazerem análises críticas mais sofisticadas, com estatística envolvida e tudo mais. Mas é punk o negócio. Como as reuniões começam depois. E eu sempre digo, né? A reunião começa depois que a reunião termina, porque é o que vale. É o que vale. Se eu pudesse fazer a ata do que acontece depois da reunião, eu seria muito mais efetivo. É que não dá, porque acontece separado, né? Acontece nas relações. E essas relações é que não se transformam em atas. Então eu queria dar para vocês, primeiro, demonstrar essa característica, né? Que a reunião que acaba valendo é a reunião que acontece depois que termina a reunião, que é um absurdo total. A gente não pode ter reunião depois da reunião. A reunião tem que ser aquela que foi feita com todo mundo. Então tem que ter uma liberdade e um critério para fazer isso. As reuniões holacráticas são altamente complexas, extremamente sofisticadas, no sentido da forma de conduzi-las, né? Isso traz um pragmatismo para a reunião muito intenso. Mas 3 regrinhas que eu queria te dar para que as reuniões sejam mais efetivas. Primeiro, prepare-se antes da reunião. Prepare-se antes da reunião. É impressionante como o cara vai na reunião apresentar uma opinião e não dados. Eu comprei um livro agora que fala sobre o quão é libertador a opinião baseada em fatos. Eu vou fazer um vídeo só desse livro, só falando sobre o conteúdo desse livro, mas o nome do livro é O Quão Libertador é Ter Opiniões Apenas Baseadas em Fatos. Então leve para reuniões fatos e não impressões. As suas impressões não me interessam. As opiniões que você tem sobre esse ou aquele aspecto não nos interessam. Acostume-se a levar nas reuniões fatos e prepare-se para que os fatos estejam disponíveis, para que todos, ao vivo, façam as suas interpretações. A maioria das reuniões que eu vejo é um monte de gente apresentando coisas de PowerPoint. É uma reunião de apresentação, de prestação de contas. Não é para isso que a reunião é feita. A reunião é feita para fazer análise crítica e não para prestar contas do que você fez. Segunda coisa, quando você levou dados na reunião, fatos na reunião, gaste na reunião tempo para fazer análise disso. E tem que ter gráfico nessa reunião, tem que ter diário de bordo, tem que ter paretos explicando as causas principais. E traga na reunião, segunda dica, traga na reunião o cara que vai ter que precisar fazer uma ação por isso. Chama o fubango.
O que eu mais vejo é gente discutindo coisas cuja ação o protagonista não está lá. Reuniões de qualidade, isso é clássico. A gente discute não conformidade que o protagonista da não conformidade não está na reunião. Então não pode. Quem tem a ação, quem tem a responsabilidade de gerir e executar uma coisa que será definida como decorrência da análise crítica, é um fubango que tem que estar na reunião, ou tem que ser chamado em algum momento, mas ele tem que estar na reunião. Quando a gente descobrir que ele é o cara que não fez alguma coisa que deveria ter sido feito, a pergunta é, por que você não fez? Terceira dica. Pergunta para o cara por que você não fez algo, porque o que você fez não adiantou. O que ele costuma dizer é tudo que ele fez. Não, elimina o discurso do que você fez. Não foi suficiente, porque os números não estão bens. Só me fala o que você não fez e como você precisa de ajuda para fazer essas coisas que você não fez. Como a reunião tem uma estrutura de indicadores outcomes e drivers, que já tem vídeo meu falando nisso aqui no nosso canal de YouTube, eu tenho que olhar o indicador outcome, se ele for bom, pulo, vou para o próximo, não olho os drivers. Se ele for ruim, eu olho o driver. E se tiver o driver, eu vou descobrir o que não foi feito. Aí eu chamo o fubango e falo assim, queridão, por que você não fez isso aqui? Me fala o que você não fez. Porque o que você fez não adiantou. Não vem contando, mostrando no PowerPoint tudo que você fez no mês de maravilhoso, porque não foi suficiente. A pergunta é, o que você não fez? Ok? Pragmática, parece até um pouco sem educação a reunião, mas ela traz duas reuniões, 2 horas, é o tempo de uma boa reunião de análise crítica feita em pé, para que a gente não fique sentado, não fique discutindo, em pé, porque em pé o cara não tem muito tempo para ficar fazendo apresentação. Ele tem que discutir causas e ver o que nós vamos fazer para resolver isso nos próximos dias. Tá claro? É claro que um vídeo de 8 minutos não é o suficiente para a gente falar sobre como se fazer a reunião de análise crítica perfeita. Há que se ter uma estrutura de indicadores perfeita, há que se ter pessoas preparadas para isso, mas a maioria das vezes são reuniões improdutivas, reuniões de gente despreparada, com um monte de PowerPoint mostrando o que fez e não uma coisa pragmática, eficiente, que faça com que as pessoas de fato possam entender a reunião como lugar útil e propenso para tomar decisões importantes. E que a reunião não aconteça depois que ela acabe, porque a grande maioria das reuniões que eu vejo são muito mais efetivas fora dela do que dentro dela. Depois, se a gente fizesse uma ata do que acontece na reunião e do que acontece fora, a ata de fora seria muito mais efetiva, pode ter absoluta certeza disso. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de entrar no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, cacete. Clica no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E nos acompanhe. Espero que a gente esteja conseguindo produzir conteúdos que não sejam fúteis e que possam agregar valor a você. Tá bom? Meu nome é Orlando Pavani Júnior. Primazia da gestão e comportamento protagonista empreendedor. Ok? Um abraço, te vejo no próximo vídeo.